Olá, pessoal. Nós estamos hoje encerrando as nossas atividades desse primeiro webinário internacional sobre numismática. E vamos contar com a presença do professor Pedro Paulo Funari, especialista em antiguidade, em arqueologia e literatura antiga também. Tem uma vasta produção na área. Então, vai ser um prazer para a gente ter o professor Funari, que foi meu orientador de mestrado. É uma pessoa que está sempre nos inspirando com os estudos e com todos os nossos colegas que ele já formou e forma. Então, bom, dando prosseguimento para a nossa conferência de encerramento do nosso webinário, o professor doutor Pedro Paulo Funari, historiador e arqueólogo, atuando como professor titular da Unicamp, professor de programas de pós-graduação da Unicamp, também atuou em diversas universidades estrangeiras, como Illinois, a Universidade de Barcelona, no Canadá, e é líder do grupo de pesquisa no CNPq, assessor do científico da FAPESP, orientador em Stanford e Princeton, colaborador na UFPR, na UFPEL, docente da Unesp, e foi docente da Unesp e professor de pós da Universidade de Algarve, também em Portugal. Bom, o professor participa do conselho editorial de inúmeras revistas científicas estrangeiras e brasileiras, assim como publicou e organizou diversos livros no Brasil, incluindo sobre numismática, pessoal. Ele atua na área de história, arqueologia, história antiga e arqueologia histórica, além de latim, grego, cultura judaica, cristianismo, religiosidade, ambiente e sociedade, estudos estratégicos, turismo, patrimônio, relações de gênero e estudos avançados. Professor Funari, é um prazer tê-lo novamente conosco. Olá, Carlos Eduardo da Costa Campos e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui nesse evento tão importante. Eu acho que as palestras que me precederam demonstram justamente a profundidade dos estudos de numismática no mundo e no Brasil. Então, saúdo, Carlos Eduardo, a sua iniciativa, a iniciativa de vocês de organizarem esse evento, que eu acho que vai ser um marco no estudo da numismática, no nosso âmbito brasileiro, em particular. Então, dar os parabéns para vocês pela iniciativa, em seguida, também dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse encerramento do Congresso. Então, eu preparei uma apresentação, Carlos Eduardo, e eu conto com a sua ajuda, preciosa ajuda aí, para que nós passemos, para que eu exponha a minha apresentação, e você, por favor, vai me ajudar na apresentação dos slides. Bom, eu gostaria de começar explicando um pouco quando fui convidado e vi o elenco de especialistas, estudiosos, palestras do Congresso, eu comecei a pensar o que conviria que eu tratasse num encerramento. E eu pensei, então, numa visão, digamos assim, mais ampla, metodológica, teórica, embora fundada justamente em um estudinho de caso, porque isso é imprescindível para que se tenha, digamos assim, a base documental. Então, o que eu pensei em vou apresentar aqui a vocês, é como a numismática, ou seja, o estudo das moedas, pode estar a serviço do conhecimento, da formação da cidadania, das pessoas em geral e dos estudiosos da história e da história antiga em particular, e especificamente também com uma perspectiva de convívio. E isso porque, naturalmente, nesses últimos anos, nós temos notado um movimento nacionalismos, xenofobia e outros movimentos desse teor, que são muitas vezes baseados no ódio, na opressão, na morte mesmo, né? Alguns chamam isso de necropolítica. Então, a minha abordagem aqui é mostrar a você um pouco como, a meu juízo, as moedas da antiguidade podem estar a serviço também do convívio. Então, eu pediria, Carlos Eduardo, que você passasse para o segundo slide, quando eu apresento, então, de maneira breve, quais são os pontos que eu vou tratar. Não sei se, Carlos, você consegue passar para o segundo slide.
Isso, muito obrigado, Carlos Eduardo. Bom, então eu apresento aqui para vocês os tópicos que vou desenvolver na minha apresentação. Vou começar com uma breve bibliografia, mostrando 2 livros que embasam a minha fala. Depois eu vou discutir alguns conceitos iniciais. Em seguida, vou passar para uma observação, digamos assim, historiográfica do âmbito dos estudos das moedas. Vou começar falando sobre o colecionismo primeiro e depois a introdução da numismática no ambiente científico, acadêmico e iluminista, que é esse que nós herdamos na Universidade Moderna e nos estudos acadêmicos. Depois eu vou tratar brevemente de como as moedas antigas, do mundo antigo, permitem-nos tratar de temas que são justamente demonstração do convívio social, que são perspectivas globais, transculturais, subalternas, pós-coloniais, de tal maneira que isso tudo favorece a convivência, como vocês verão. E então eu discutirei alguns conceitos que estão embutidos nesses temas que eu apresentei no item anterior, nos 2 itens anteriores, que são transculturação e protagonismo social. E vou exemplificar com 2 moedas, dois tipos de moeda, um da Salomé Alexandra, rainha dos judeus, e outro Zenóbia. Em ambos os casos foram escolhidos porque aqueles pontos mencionados, perspectivas globais, transculturais, subalternas e pós-coloniais, podem muito bem ser aplicados a esses 2 casos. E depois concluo, então, como a numismática pode estar a serviço da convivência. O terceiro slide, Carlos Eduardo, podemos passar para o seguinte, que é justamente sobre a bibliografia. Nesse slide aí, que vocês estão vendo, obrigado, Carlos Eduardo, eu apresento 2 obras, digamos assim, introdutórias, que permitem ao leitor que for ler o livro, e a vocês que estão nos assistindo aqui, se quiserem aprofundar, tomar conhecimento com os temas que eu vou tratar aqui. De um lado, Arqueologia Clássica, que é um livro que eu escrevi com o José Geraldo da Costa Grilo, professor da Unifesp, de História da Arte Antiga, e que é justamente sobre a arqueologia clássica, o cotidiano de gregos e romanos. Então, ali nós apresentamos para essas 2 grandes civilizações a cultura material, a arqueologia e como ela nos permite estudar a antiguidade e no seu cotidiano. E a outra, já mencionada pelo Carlos Eduardo, é este livro que escrevemos, o professor Cláudio Pierre Carlin, da Universidade Federal de Alfenas, Unifal, e eu, sobre as moedas, a numismática e o estudo da história. Então, esses 2 livros estão disponíveis online e, portanto, eu recomendo que vocês o busquem naquela plataforma academia.edu e também podem ser adquiridos, naturalmente, nas editoras. Então, vocês conseguem acesso ao livro. Slide seguinte, número 4, Carlos Eduardo, nós vamos, então, apresentar já mais detalhadamente os conceitos, né? Carlos Eduardo, o slide número 4, tratamos dos conceitos, porque os termos que nós utilizamos, eles têm sempre muitos significados por trás, e a etimologia, o estudo da história da palavra, nos ajuda muito a entender. Então, é interessante observar que numismática é uma palavra que foi moderna, digamos assim, né, usada apenas a partir do século XVI, e principalmente depois no Iluminismo, com esse sentido moderno. De qualquer maneira, vem de uma raiz indo-europeia, nem,
que significa dar, distribuir, e que está presente em inúmeras outras palavras e conceitos, como, por exemplo, nomos, que significa lei, né? Num sentido mais difundido de lei, mas, na verdade, quer dizer dado. A lei é algo que é dada, que é distribuída para todos. E daí, o sentido de moeda. Número também. Número, que são as coisas dadas. Então, eu até lembro aqui essa expressão do latim clássico, né? Que é habere in numis, ter dinheiro vivo, ou ter em dinheiro vivo. Eu mantive o em por causa do in numis, né? De qualquer maneira, é pagar em dinheiro vivo. Então, veja que a palavra, o conceito, né, de moeda, de coisa dada, números, está lá na origem. E depois, nomisma, que é a palavra grega, foi dado no latim tardio, numisma, com sentido de moeda, dinheiro, que foi a partir daí que surgiu o conceito no século XVI, numismática, a palavra numismática e o conceito, que é justamente apenas de início representava apenas relativo a moedas, numismática é tudo que é relativo a moedas, como coleção de moedas, e só no século XVIII, aí sim, com o iluminismo, a ciência que estuda as moedas. E isso não é à toa, é porque no iluminismo é o momento em que nós temos o predomínio da ratio, da razão, uma palavra que, com esse sentido, é do século XVIII, mas que deriva do conceito latino de cálculo, reor, eu calculo, né? Eu separo, eu hierarquizo, então é razão, e daí o sentido de conhecimento baseado nessa separação, nessa hierarquização. A palavra conhecimento vem do verbo latino scio, eu sei, né? Scientia, é a abstração do eu sei, né? E em alemão, que é palavras iluministas, os conceitos iniciais em alemão, como Wissenschaft, que vem de Wissen, né? E Wissen, embora seja conhecer, né? É, na origem, ver, a palavra muito parecida, né? Wissen e ver. Então, eu acho que é muito interessante, porque justamente mostra que nós passamos de uma organização do mundo, o iluminismo é uma organização do mundo que tudo hierarquiza, tudo calcula, tudo ordena, e, portanto, a numismática é um exemplo muito bom disso. Podemos passar, Carlos Eduardo, para o slide seguinte, o de número 5, para que possamos apresentar um pouco do colecionismo. O slide número 5, o Carlos Eduardo, o slide seguinte. Isso, aí eu trato brevemente da questão do colecionismo, da passagem do colecionismo à ciência iluminista. Bom, então, primeiro eu pus aí uma imagem do Petrarca, porque ele pode ser considerado, a justo título, um dos primeiros humanistas, que depois se chamou, séculos depois, esse humanismo chamou-se renascentista, né? Mas o principal, a ideia, no próprio conceito da época, era humanismo. E o humanismo se referia ao estudo dos antigos, dos autores latinos e gregos. E o Petrarca foi um dos expoentes desse humanismo, e também, isso é interessante, por isso que eu também enfatizei o Petrarca, é o fato de que ele colecionava e organizava, digamos assim, coleções de moedas do mundo antigo, principalmente moedas romanas. Então, esse colecionismo ele estava muito ligado, portanto, no início, a uma ideia de retorno aos antigos e também de gabinetes de curiosidades à disposição dos monarcas, dos cardeais, das pessoas, dos burgueses que tinham recursos. Então, essa é a origem de todo colecionismo moderno,
que começa justamente com o humanismo, nos séculos XIV, XV, e que está no colecionismo de estátuas, colecionismo de vasos, mas também das moedas, e as moedas, nesse caso, tinham um papel muito importante. Com isso, podemos passar, Carlos Eduardo, ao slide seguinte, o de número 6, em que eu apresento aqui para vocês algumas obras clássicas sobre o assunto. Então, quer dizer, o Guillaume Bidet, na França, no início do século XVI, ele já apresentava um estudo sobre as moedas, mas aí ainda preocupado com a ponderação, com os pesos e medidas das moedas, uma obra em latim. Guillaume Bidet, um dos grandes humanistas, né, da época, e até hoje um nome de muitas coleções e instituições, na França em particular. E depois eu apresento também, já chegando ao século XIX, aí essa passagem pela ciência iluminista, que eu coloquei aqui essa obra do Mommsen, essa aqui é um estudo sobre a obra do Mommsen, um estudo recente, um livro recente sobre a obra do Mommsen, mas de qualquer maneira a obra do Mommsen era sobre a história do dinheiro, Geldgeschichte, né? A história do dinheiro. Então, eu coloquei o nosso amigo Mommsen, justamente porque o Theodor Mommsen pode ser considerado um dos maiores, digamos assim, expoentes da historiografia do mundo antigo, no momento inicial. E ele, inclusive, foi o único historiador até hoje ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 1901. Mas, então, uma das maneiras dele organizar o mundo, fazer isso tudo classificar e tudo ordenar, também as moedas. Então, por isso que eu coloquei. Bom, o slide seguinte, Carlos Eduardo, o número 7, eu continuo nessa trajetória mencionada. E eu apresento aqui a vocês essas obras justamente sobre as moedas. E a preponderância, como vocês veem, do alemão. Vocês estão vendo aí não só o Mommsen, como o próprio Dressel, que publicou, que tinha sido estudioso no século XIX das ânforas, classificou, foi fundamental para a classificação de ânforas, tijolos, mas no século XX ele se tornou estudioso das moedas gregas na Academia de Ciências de Berlim. Então, vejam, o que eu quero dizer com isso é que há uma ligação muito forte entre, aí já, nesse momento do século XIX e XX, e passagem para o XX, da cultura material, arqueologia, organização do mundo e essa ideia racionalista de tudo separar, tudo hierarquizar, e as moedas, em particular. Slide seguinte, Carlos Eduardo, número 8, eu concluo aqui com esse livro do Dressel, que vocês veem é de 1908, na revista de numismática, Zeitschrift für Numismatik, quer dizer, revista de numismática, de 1908, que é uma publicação contínua. Ele publicou um volume no início do século XX e continuou à frente das moedas da Academia de Ciências de Berlim até a sua morte na década de 20, o Dressel. E para mostrar a atualidade desses e a florescência do campo, que vocês viram no decorrer da semana, né, com as múltiplas palestras e estudos de caso, eu coloquei esse livro organizado pelo Metcalfe, que é o Handbook, quer dizer, o manual de Oxford das moedas gregas e romanas, para mostrar como isso está florescente, como sempre. No slide seguinte, Carlos Eduardo, número 9,
eu já passo para aqueles temas que eu havia anunciado de multiculturalismo, globalização e subalternos e tudo mais. Como? Eu apresento aqui a vocês como se nós temos ainda uma grande ênfase nas moedas gregas e romanas, não há dúvida de que isso tem uma dimensão muito maior. Eu apresento aqui apenas alguns exemplos, são 4, 3 aqui e 1 no slide seguinte. As moedas em Roma e as moedas na China, que, como vocês veem, tem semelhanças e diferenças. A moeda chinesa ela era com um quadrado no meio, como vocês estão vendo aí. Depois, moedas persas, no caso aí dos partas, que também vocês veem que são diferentes, mas fazem parte desse processo transcultural. Até a China e Roma fazem parte de um ambiente em contato, né? Como você sabe, desde, no mínimo, o 3º século a.C. Depois eu apresento um pequeno guia das moedas judaicas antigas, que inclusive uma delas eu vou tratar mais adiante, mas que essas moedas judaicas demonstram todos esses fenômenos que eu mencionei, essas novidades. No slide seguinte, Carlos Eduardo, de número 10, por favor, que é uma complementação. Eu apresentei 3 casos aqui, o 4º, no slide número 10, Carlos Eduardo, é o que se refere a uma ampliação ainda maior da geografia. O slide seguinte, por favor, Carlos Eduardo, número 10, isso. E que eu apresento uma moeda de Aksum Endubis, em Aksum, quer dizer, na África Oriental, e, portanto, estamos lidando aí com eu havia colocado o Oriente, moeda chinesa, parta, e aí coloquei uma moeda africana, para mostrar, da antiguidade também, para mostrar que contemporânea a uma outra que eu vou apresentar aqui, mais adiante, que é a da Zenóbia, 270, e que, no caso, também apresenta todas as características de mescla, transculturação, que eu vou enfatizar nessa fala. O slide seguinte, Carlos Eduardo, número 11. Então, os temas que eu falei, anunciei, podem ser muito bem ilustrados por essas fotos, quer dizer, movimentos feministas, movimentos pelo direito das mulheres, movimentos multiétnicos, contra o racismo, pela liberdade religiosa e de ideias. O ateísmo entra, naturalmente, na liberdade religiosa, né? O anti-imperialismo, o anticolonialismo, combate à guerra. Alguns falariam, hoje em dia se chama isso muito de interseccionalidade, poderíamos também dizer. De qualquer maneira, é esse âmbito do mundo contemporâneo que eu vou relacionar às moedas na antiguidade. Então, podemos passar ao slide seguinte, número 12, Carlos Eduardo, que é já sobre a citação de um dos inspiradores da minha análise, que é o filósofo Bento Spinoza, que falava português. Ele foi como criança, a sua língua materna era o português, embora ele escrevesse em latim, para ser lido no mundo todo à época. Ele fala algo que tem a ver com o que eu estou propondo aqui, quer dizer que sendo todas as outras coisas iguais, o desejo que nasce da alegria é mais forte que o desejo que nasce da tristeza. Então, ele tem bastante sobre a questão da alegria e da tristeza, e eu coloquei essa frase para que sejamos otimistas, para que já saibamos ou concordemos com o Bento Spinoza que a alegria é mais forte do que a tristeza, e, portanto, aí nós podemos expandir isso, que
política da convivência, ela é mais forte que a política do ódio e da destruição, né? Essa é a mensagem que eu queria evocar aqui, o Spinoza, como padrinho, digamos assim. Slide seguinte, Carlos Eduardo, número 11, aliás, número 13, né? Número 13. Então, os temas que eu mencionei, todos aqueles temas podem ser muito bem colocados em dois conceitos, transculturação e protagonismo. Transculturação é um conceito criado na década de 40 pelo Fernando Ortiz, esse grande estudioso cubano, para falar-se não de uma passagem de uma cultura a outra, mas da mescla, trans. E outros termos que são muito utilizados por estudiosos como Canclini e outros, é o conceito de aculturação, mas não no sentido de uma cultura que passa para outra, mas de passagens, creolização, que é também essa mistura, miscigenação, mestiçagem e transculturação. Isso tudo, conceitos modernos de convívio, que nós vamos ver na antiguidade. E protagonismo em geral, e eu coloquei aí protagonismo feminino e afrodescendente na foto, mas na verdade é qualquer protagonismo dos subalternos, das subalternas, e protagonismo é uma palavra que vem do grego, em português, e que significa a ação, né? A ação, a agon, né? A luta, a ação, e que traduziria, na minha opinião, bem o conceito que muitos usam também de agency em inglês, agenciamento, capacidade de ação no mundo. Eu acho que o protagonismo dá bem esse conceito. Então, podemos passar para o slide número 15, o seguinte, Carlos Eduardo, que já entramos nos meus 2 estudos de caso. Num primeiro momento, eu apresento aqui 3 obras recentes que vão na direção teórica da minha abordagem, que são esse livro da Lucy Krieger, organizado pela Lucy Krieger, Cultura Popular no Mundo Antigo, que demonstra como essa ideia de que o cotidiano do mundo antigo reflete estar presente em uma série de manifestações na antiguidade. Em seguida, o livro que acabou de ser lançado pelo Júlio César Magalhães de Oliveira, professor, meu colega da USP, e no qual eu tive a satisfação de também escrever um comentário final aos capítulos, que contou com a participação de diversos brasileiros também, como a Renata Garrafone, do Federal do Paraná. De qualquer maneira, o livro chama-se A História Antiga Vista de Baixo. Então, eu acho que também está bem nessa ideia de estudos subalternos, pós-coloniais, decoloniais. E o outro livro, que é a Multilinguismo nos mundos greco-romano, né? No mundo greco-romano, nos mundos da Grécia e de Roma, do Mediterrâneo Antigo, e que também vai estar nos estudos de caso que eu vou mostrar aqui, porque o multilinguismo faz parte desse fenômeno de mescla e de, por exemplo, o conceito utilizado de as pessoas com domínio de muitas línguas, domínio elementar de muitas línguas, não de escrita, não de escrita da língua, mas de fala de diversos idiomas, pelo menos em termos de uso cotidiano. Então, podemos passar para o slide seguinte, é o slide de número 15, que é justamente já entrando nos meus 2 estudos de caso. Bom, o primeiro deles se refere à rainha a Salomé Alexandra, e eu mostro aí um mapa dos reinos de Israel, de Judá, na época dos Macabeus, ou seja, no 2º século antes de Cristo, e do 1º, e vocês veem que de uma parte central, como mostramos ali, em torno de Jerusalém, ele se expande
E na época, no primeiro século, na época da rainha Salomé Alessandra, nós vemos que há uma grande área multiétnica, multicultural sob essa monarquia da Salomé Alessandra. Slide seguinte, Carlos Eduardo, eu já mostro a moeda, uma moeda da época dela. Então, primeiro, antes de chegar à moeda, dizer brevemente que o nome dela, em grego, que ela usava 3 línguas, no mínimo, o grego, o latim, o hebraico, e ainda uma quarta, que é o aramaico, que era a língua falada. Então, a Salomé Alexandra é o nome dela em grego, em aramaico era, e portanto em hebraico era Shalom Tzion, que significa Shalom, Shalom significa paz, Tzion é paz em Sião, ou seja, paz em Jerusalém, né? O nome dela é Paz. Né? Veja, eu vou voltar isso no meu último slide, vou voltar aí dele, Paz. Né? E nessa moeda que eu peguei aqui, do reinado desta rainha, então, portanto, poder, como eu disse, protagonismo feminino, né? Protagonismo feminino, uma rainha antiga, está escrito, nesse lado esquerdo, está escrito Yonatan HaKohen Hagadol Veheveri HaYehudim, que significa Jonatas, o sumo sacerdote, e o conselho e os companheiros, Haver, né, do conselho dos judeus. Então, é o que está escrito ali, quer dizer, isso demonstra também uma coisa muito ressaltada, que é o fato de que a rainha, no caso aqui, a Salomé Alexandra, ela deu muita importância a essa atuação com o conselho, que depois seria chamado de sinédrio, ou nós poderíamos dizer também o conjunto de rabinos, né? De qualquer maneira, uma liderança colegiada, digamos assim. Também, aí temos ali vocês veem uma guirlanda. Essa guirlanda é uma coisa literalmente grega, do lado esquerdo ainda. Depois, do lado direito, vocês têm ali 2 chofars, que são esses cornos, usados nas cerimônias do templo, mas também representando aqui a cornucópia da abundância, né? Que é um outro símbolo que não é especificamente judeu. E a romã também, que aí sim é um símbolo judeu. Então, vejam essa mescla cultural, predomínio, protagonismo feminino, atuação coletiva, mescla cultural. O slide seguinte, número 17, Carlos Eduardo, em que eu continuo com a Salomé Alessandra, mas entrando no slide seguinte, Carlos Eduardo, número 17, eu já apresento, aliás, não, desculpe, eu já estou passando para o exemplo, para o meu segundo estudo de caso, que é o de Zenóbia. No caso aí de Zenóbia, nós estamos num outro contexto, antes, na Salomé Alexandra, nos anos 70, antes de Cristo, e aqui nós já estamos em 271, 272 depois de Cristo, ou na Era Comum, em que eu apresento algumas moedas dessa rainha, a Zenóbia. Bom, então, aqui vocês têm uma moeda, no qual aparece a Zenóbia, de um lado, e está escrito Sebaste, em grego, que significa Augusta, né? E ela está também diademada, quer dizer, outra influência grega também. Depois, do outro lado, nós temos a Homónoia, que é o nome grego da concórdia, uma divindade da concórdia, da boa convivência, nós diríamos aquela palavra que eu usei lá, convivência, Homónoia, concórdia. E isso foi feito no 5º ano do seu reinado. E está em grego, como vocês podem ver
das letras que eu apresentei transliteradas, né? Slide seguinte, Carlos Eduardo, de número 19. Então, continuando na rainha Zenóbia, o slide em que eu apresento uma representação, número 19, não, 18, desculpe, Carlos Eduardo, é o slide 18, que é o seguinte, ainda referente a Zenóbia. O slide 18, Carlos, por favor, que é o seguinte, aí, nesse caso, eu apresento esse império de Palmira, onde estava a rainha Zenóbia, e vocês podem ver pelo contorno ali que ele ocupou uma região imensa que ia do Egito, como vocês veem, onde a moeda foi cunhada, inclusive, abrangia todo o Oriente Médio e chegando até a atual Turquia e a Mesopotâmia, a Alta Mesopotâmia. E isso na década de 270 depois de Cristo, da Era Comum. Slide seguinte, Carlos Eduardo, número 19, por favor. Vamos continuar com a rainha Zenóbia. No caso aqui, eu coloquei a Zenóbia, uma moeda da Zenóbia, com descrição em latim. Então, lá estava em grego, aqui está em latim, é Zenóbia Augusta, AUG, Augusta. Do outro lado, nós temos a deusa Juno, está escrito Juno, né? Regina, em latim, Regina significa rainha, está diademada, ela está diademada, a Zenóbia, portanto, símbolo de poder real. Ela está embaixo da Zenóbia, tem uma lua crescente, que é símbolo de fertilidade. Do lado da Juno, da deusa Juno, nós temos ali uma pátera na mão direita e o cetro na mão esquerda, representando o culto aos deuses e o poder. O galo, que é muito presente na iconografia grega para representar a imortalidade, e uma estrela que tem longa tradição e que, na qual, por exemplo, na numismática, já vemos lá no início do Júlio César, né, que é representado como divinizado com uma estrela que apareceu. Então, slide seguinte, número 20, Carlos Eduardo. Com isso, nós chegamos digamos assim, à apropriação também da Zenóbia, né? Bom, nós vimos ali que ela cunhava em grego, cunhava em latim. O nome dela original era Bat, que quer dizer filha, Zabai, o pai dela era Zabai, e Zabai, Bat é filha, né, em aramaico, mas no caso de Zabai, que é um nome também semita, significa dado por Deus, dado por Deus. O nome latino é Deodato, que é o nome que depois teria o Santo Agostinho, cujo filho chamava-se Deodato, que temos em português a palavra Deodato, né, o nome Deodato. Então, esse era o nome dela, era filha do Deodato, digamos assim. E aí, em grego, esse nome virou Zenóbia, porque é parecido, Batzabai, mas, ao mesmo tempo, Zenóbia significa vida, Bia, né? Bia, e Zen, que é Deus, né? Zeus, e daí, portanto, Deus. Então, vejam, eu pus isso aqui para mostrar a multietnicidade desse reino, da própria rainha, o empoderamento feminino, o protagonismo feminino, e depois, modernamente, eu pus um selo da República Árabe da Síria, com a Zenóbia, mostrando como uma personagem como ela, conhecida pelas moedas, em particular, a iconografia, pode reaparecer numa coisa como um selo, né? E, portanto,
esse uso que pode ser interpretado, depende de nós, como justamente esse empoderamento, essa capacidade de convivência. Slide seguinte, número 21, que é o último conclusivo da minha apresentação, eu retomo o tema que eu havia mencionado lá antes, de paz, convívio. Eu pus aqui moedas de diferentes países comemorativas do Ano Internacional da Paz. Temos a República Portuguesa, aí em cima à esquerda, depois ali a Guatemala, nessas modernas, então, muitas vezes a pomba da paz representada, à direita embaixo de Cuba, que também apresenta uma pomba da paz, e a República Popular da China, que agora as moedas depois passaram a ser como as ocidentais, sem o quadrado no meio, como vocês estão vendo, mas com uma representação da paz, no caso aqui não uma pomba, mas uma mulher. Né? Então, eu queria vou concluir aqui, Carlos Eduardo, dizendo que, do meu juízo, a numismática antiga, ela tendo surgido do colecionismo, tendo surgido como uma prática depois positivista, iluminista e muitas vezes aristocrática, ela pode servir, como tem servido, a iluminar aspectos muito pertinentes para a convivência nos dias de hoje. Então, as moedas mais antigas da antiguidade greco-romana, a serviço do protagonismo dos subalternos, das mulheres, do convívio das raças, das etnias, das diferentes línguas. Então, eu concluo, espero estar concluindo o Congresso com essa mensagem positiva, principalmente em tempos no mundo e no Brasil, tão caracterizados pela rivalidade, conflito, necropolítica, culto à destruição, à morte. Eu acho que, muitas vezes, os jovens que estão nos ouvindo nesse momento, eles ficam a pensar em outras possibilidades de futuro. Eu acho que sim, que temos outras possibilidades de futuro, e a numismática greco-romana está aí para nos indicar também, ela, os caminhos a seguir. Então, muito obrigado, e eu agradeço a todos, e ao Carlos Eduardo, em particular, essa oportunidade. Viu, Carlos? Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Assim, encantadora a sua palestra. A oportunidade de a gente pensar não somente a questão do poder político, né, como a gente está habituado no âmbito da numismática, mas para olhar para questões de circularidade cultural, estudos de gênero. É fabulosa a palestra, porque muitas vezes a gente fica tão presos no nosso cotidiano à questão ainda hoje dos imperadores, que a gente olhar como a Zenóbia que o senhor trouxe e outras que partem a partir dali, né? Eu fiquei pensando Lívia, fiquei pensando as cunhades feitas sobre ela e outras mulheres em outras partes, não somente naquele Império Romano Ocidental, né? Mas também nas regiões como a parte do Oriente, as cunhades de Cleópatra e outras. O que isso daí pode nos levar a dar um olhar sobre a alteridade que muitas vezes a gente deixa, né? Eu achei assim fabulosa a sua explanação. Eu agradeço muito, professor, por estar encerrando o nosso evento com chave de ouro, assim, foi muito importante sua fala. Pessoal, lembrando, as perguntas, elas vão ficar aqui no link do vídeo, ou seja, nós temos o nosso canal, como vocês estão fazendo nas outras palestras, tem a parte do fórum, que fica do YouTube, então vocês podem colocar ali suas perguntas, depois o professor Funari vai poder entrar em contato com vocês, também tem o e-mail do professor Funari, então quem tiver interesse em conversar com o professor Funari, pedir indicações, tirar suas dúvidas, o professor Funari também pode entrar em contato com o professor Funari, tá? Eu agradeço a todos vocês que acompanharam a gente ao longo das últimas semanas, estando conosco nesses 3 dias aí.
de evento, do webinário, fora as outras atividades que aconteceram ao longo do ano no Atrium, né? Então, eu agradeço a todos vocês pela participação, agradeço a comissão organizadora, tanto da UFMS como a comissão organizadora também externa das outras instituições, aos membros do Museu Histórico Nacional, que estiveram conosco dando todo o suporte para a realização desse evento. Então, muito obrigado a todos, um agradecimento especial a todos os nossos palestrantes e ao nosso grande conferencista de encerramento, o professor Pedro Paulo Funari. Olha, muito obrigado, Carlos. Parabéns de novo para vocês pela organização desse belíssimo evento, viu? Obrigado, professor. Pessoal, até breve. Tchau, tchau.